Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus invada os seus corações em mais esse dia. Que você possa estar atento à palavra do Senhor, atento àquilo que Deus ele quer falar diretamente com você, no seu coração. Que você tire esses breves minutos, seja edificado. E eu tenho certeza que esta palavra ela vai ser uma palavra de vida dentro de você. Ela vai jorrar dentro de você, como o Senhor Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana. Jorrar uma fonte de águas vivas. Água viva que não te deixará mais voltar para o antigo mundo, que fará com que você cada vez mais entre dentro desse mar de águas vivas que é o Senhor Jesus Cristo. Se deleite na sua palavra, se deleite na sua presença e viva uma vida edificada no Senhor. E meus irmãos, nós estamos fazendo um estudo sobre Salmos, paramos no Salmo de número 10 e hoje Deus ele pôs no meu coração o desejo de falar sobre outra palavra. Eu tinha dito a vocês ali que a gente vinha com os estudos, mas quando Deus ele me direcionasse para falar sobre outra coisa, eu iria falar e depois nós retomaríamos. E esse dia chegou. O Senhor quer que eu fale tão somente sobre um tema muito atual nos nossos dias, sobre a apostasia. O que é apostasia? Apostasia significa abandonar a fé, deixar a fé de lado, largar a fé. E não é somente largar a fé. As pessoas pensam assim que, não, eu acredito em Deus, eu tenho minha fé em Deus. Mas é deixar as práticas das boas obras que o Senhor nos resgatou para isso. Deixar de fazer aquilo que o Senhor nos pede, viver em santidade. E a gente vai ver nesse texto que ele fala sobre isso. E o tema é apostasia, uma ida direto para o inferno. O tema é esse, apostasia, uma ida direto para o inferno. Diz assim em Timóteo, capítulo 4, leremos do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem aos espíritos enganadores e ensinados de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Que Deus ele nos dê, meus irmãos, o iluminamento da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo no século da apostasia. Nunca se ouve tantas pessoas apostatando da sua fé, largando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, saindo do seio da igreja, saindo do corpo de Cristo e indo para o mundo. Pessoas que anteriormente tinham uma linha de raciocínio e pensamento. Pessoas que anteriormente não gostavam de bebidas e embriaguez e hoje em dia se deleitam em bebidas e embriaguez. Pessoas que antigamente não gostavam de drogas e hoje em dia se deleitam nas drogas. Pessoas que antigamente criticavam o adultério, criticavam a mentira e hoje em dia vivem sendo pessoas adúlteras e mentindo. Pessoas que tão somente fazem de conta que Deus não existe. Criam uma caricatura de Deus, como Deus sendo amor, e Ele é, porém esquecendo que Deus também Ele é justiça. E Ele é um Deus justo, e que pede para que todos nós sejamos santos, assim como Ele foi santo. E Ele fala isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 48. Sede santo, porque eu sou santo. Essa santidade que o Senhor ele nos pede, tão somente, é que nós a cada dia que se passa, a gente vá retirando o lixo, vá retirando aquelas impurezas, vá se desviando. E ele fala lá em Efésios que aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para que obtenha o seu bom siso. Meus irmãos, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida prática com Deus? E eu não te faço essa pergunta tão somente se você crê em Deus. A palavra de Deus ela diz que creres bem,
até o diabo e os seus demônios creem no Senhor, porém não fazem a vontade de Deus. Crer em Deus até o diabo crê, até os demônios creem, mas não fazem a sua vontade. Não praticam a justiça. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua fé no Senhor? Como está o seu convívio com o Senhor? Será que você já apostatou? Será que você está à beira de uma apostasia? Será que você está pensando em largar tudo e voltar para o mundo? Porque, quando eu era do mundo, as coisas eram mais fáceis, eu podia magoar quem me magoava. Hoje em dia, quem me magoa, eu tenho que segurar aquela raiva e tenho que dar a minha face para fazer aquilo que Jesus ele pediu. Meu irmão e minha irmã, não sei a situação que você está, mas eu te digo, volte-se para Jesus Cristo e não apostate da sua fé. O tema ele diz apostasia, uma ida para o inferno. Quando nós apostatamos do Senhor, quando nós não acreditamos, não cremos e não confessamos e não fazemos aquilo que é da parte do nosso bom Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. E eu nunca vi um inimigo de Deus se sair vencedor. E o lago do fogo eterno é eterno, de tormento e de sofrimento. O texto das Sagradas Escrituras diz, ora, o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Afirma expressamente que nos últimos tempos, nos tempos que nós estamos atuais, alguns apostatarão da fé, abandonarão a sua fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinados por demônios. Meus irmãos, quantas pessoas têm ensinado a palavra de Deus de forma deturpada? Quantas igrejas hoje em dia estão abarrotadas de jovens? Igrejas que colocam lá um nome, se dizem ser igrejas, mas só em você olhar ao redor delas você vê que não é uma igreja. A palavra de Deus diz que Deus é luz. Então não tem condições de você entrar num ambiente em que tem que ser luz e você vê todas as paredes pretas, luzes pretas, parecendo mais uma casa de show, e tão somente uma luz focada num homem centralizado dentro de uma igreja. Meu irmão, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Isso não é uma igreja. Uma igreja ela é luz, ela resplandece luz. As pessoas passam lá fora e ficam impactados por ver aquela luz, por ver a palavra, por ver os cânticos. E não pessoas tão somente pulando como se fosse numa rave, numa boate. A palavra de Deus ela nos atrai para mostrar que nós somos pecadores, fracos e que precisamos desse Deus maravilhoso. E não uma palavra que nós vemos hoje em dia nos coaches, em que dizem que você é o centro de Deus, Deus fez tudo por você. Não! Deus ele vela pela sua palavra. E ele enviou o seu Filho para que tão somente nós crescêssemos nele, servíssemos a ele e fizéssemos aquilo que ele quer para nós. Fomos criados para adorar ao Senhor e não para o Senhor nos adorar. Entenda bem, as coisas hoje em dia estão muito deturpadas e muitas das pessoas estão sendo levadas ao precipício por acreditarem em ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Meus irmãos, homens e mulheres que se dizem pastoras, aonde é que tem isso na Bíblia? A Bíblia dá uma grande importância e relevância à mulher, mas o trabalho de pastoreio é de um homem. E nós vemos esta semana Xuxa dizendo que o Novo Testamento tinha que ser reescrito porque ele tinha muito ódio. Aonde? Cristo pede que nós amemos uns aos outros. Cristo diz que nós só seríamos salvos se perdoássemos aquele que nos magoou. Sem perdão não há perdão para ir para o céu. Cristo diz que quando nós formos machucados, caluniados, devemos dar a nossa face. Aonde é que tem essa raiva e esse rancor? Não. O que esse povo quer tão somente é mudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela diz que maldito é aquele que acrescentar ou tirar um tio das Sagradas Escrituras. Temos que cumprir o que está aqui, meu irmão e minha irmã. Temos que cumprir a palavra do Senhor. Versículo 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e porquanto conhecem plenamente a verdade. Meus irmãos, seitas que chegam para os jovens e dizem, olha, então somente Deus te chamou para tu ser um missionário. O missionário ele pode se casar. Nós vemos igrejas que pegam os jovens desde cedo, colocam no campo missionário, e tão somente tiram ele, privam eles daquilo que o Senhor ele nos pôs lá no Gênesis, que o homem e a mulher deixem a sua casa, pai e mãe, e se unam e formam uma família.
proíbem as pessoas de tomarem até um cafezinho, uma coisa tão boa. Meus irmãos, a palavra de Deus ela diz que tudo que foi criado por Deus é bom. E nós vamos ver no versículo 4, pois tudo que criou Deus é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusado. Pessoas que se abstêm de comidas, pessoas que se abstêm de carnes, pessoas que se abstêm de proteínas. Meus irmãos, tudo que Deus criou é bom. Não negue a sua fé. Não tire os olhos de Cristo. Ele nos diz que tudo que o Senhor criou é bom. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meu irmão, tudo aquilo que vinha a você, criado por Deus, da natureza, os animais. Ore ao Senhor, santifique porque é bom. Não recuse. Não se deixe ser levado por ensinos de demônios. Não abandone a sua fé. Não abandone a prática das boas obras. Não abandone a santidade. Porque se você estiver abandonando isto, ou você, ou eu, ou qualquer um, estamos indo direto para o inferno. E eu sei que é duro ouvir isto. Mas aqueles que negam a Jesus, esse é o caminho. Meu irmão e minha irmã, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, esteja atento à palavra do Senhor, esteja atento a tudo o que este livro diz. Leia, releia, pesquise, analise se o que eu estou fazendo tem embasamento bíblico. Peça direção ao Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo me dê compreendimento, ó Deus, que Ele possa me iluminar, para que eu possa entender, Senhor, aquilo que Tu tens para falar comigo. Recorra sempre à Bíblia. Recorra sempre a Deus. A nossa regra de fé e prática são as Sagradas Escrituras. Só a Escritura. Não é só o que eu falo, não é só o que os pastores falam. Não, é só a Bíblia. Se falar o que não tem aqui, rejeite. Maldito, amaldiçoado, condenado ao inferno é aquele que bota a mais e que tira. Então busque ao Senhor, se entregue a Deus e viva uma vida em santidade. E não negue a sua fé por nada nesta vida. Pai amado, querido e santo, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade de mais um dia, meu Deus, poder estar aqui anunciando a Tua palavra. Senhor, eu sei que não foi em vão. Eu sei que tem pessoas que estão precisando disso, como eu estou precisando disso. De sermos, meu Deus, alertados com a Tua palavra. Uma palavra que para muitos é dura, porque pegou e tratou na sua realidade, no que estão fazendo, no que estão falando, da forma com que estão agindo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor, como a Tua palavra diz lá em Provérbios capítulo 3, que um pai que ama o filho repreende, o Senhor nos repreende também. E isto não é para escandalizar ninguém, Senhor, mas tão somente para trazer novamente para estar perto do Senhor, para entregar a sua vida a Ti, Te glorificar e Te bendizer. Senhor, louvamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e eu peço, ó Pai, segure nossas mãos como uma criança e nos conduz à Tua vontade e os Teus caminhos. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu só te peço uma coisa. Leva essa palavra para as pessoas. Vamos povoar, meus irmãos, o mundo. O Senhor nos deu essa ordem. Ide por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Senta o dedo aí no compartilhar e compartilha para a família, para os amigos, para todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.